Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde em Movimento, conversas que transformam o olhar em movimento. Eu sou o Matheus Guedes, fisioterapeuta. E eu sou o Rodrigo Nunes, médico ortopedista, cirurgião de joelho, e é um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Aqui a gente abre espaço para experiências, trabalhos, etc., para trazer para vocês o maior número de informações e informações valiosas para o seu dia a dia. Então já se acomoda aí que o episódio de hoje está incrível. E aqui a gente está hoje com um grande amigo, um grande profissional da fisioterapia, Thiago Guedes. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, obrigado, doutor. Obrigado por estar aqui. Vamos lá, bater um papo. E primeiro, Thiago, eu queria que você se apresentasse para as pessoas e falasse um pouco da sua experiência. E é legal você estar aqui, que você vem de uma experiência, de uma realidade Sim. totalmente diferente. Então, já explica para as pessoas que estão vindo quem é o Thiago e onde você está hoje. Bom, eu sou natural de Campinas e eu trabalhava aqui em Campinas, no clube de futebol, no Guarani. Fiquei lá durante 5 anos. Então, tive uma bagagem aí no profissional Guarani. E aí, quando foi no final de 2022, eu recebi uma proposta para ir para a Arábia Saudita. E tô lá, permaneço lá até hoje. Passei por 2 clubes. Na primeira temporada, peguei no final de uma temporada e uma temporada completa no time da primeira divisão. E agora estou no time da segunda divisão. Consegui o acesso agora para a primeira. Fomos campeões, conseguimos dificuldade o acesso, mas conseguimos, então estou lá, junto com outro fisioterapeuta que trabalha comigo também, que é o Paulo Moreira, você conhece, e natural de Campinas também. E estamos lá junto com uma comissão brasileira desbravando o mundo aí com a fisioterapia. Legal. Primeiro, é muito legal ver esses meus 2 ex-alunos brilhando fora do Brasil. Voando fora do Brasil. Exato. Rodrigo, para a gente começar, trouxemos o Thiago aqui para falar sobre a reabilitação das lesões do LCA, do ligamento cruzado anterior. Então, só fala para as pessoas o que é o LCA. O ligamento cruzado anterior, ele é o principal estabilizador do joelho quando a gente pensa em prática esportiva, né? Então, é um ligamento fundamental para os esportes em que envolvem giro, envolvem torção, envolvem mudança de direção, né? E aí o futebol é um dos grandes esportes no qual você tem uma mudança de direção o tempo todo. E, infelizmente, ainda é um ligamento bastante lesado na prática esportiva. Apesar de todo o preparo, apesar de todo o cuidado que o atleta tem, ainda ocorre esse tipo de lesão com uma certa frequência. E é muito interessante ter o Thiago aqui, porque ele está dentro desse mundo do esporte profissional, do esporte de alto rendimento, que muda um pouco do atleta amador, que muda um pouco do atleta de final de semana, que acaba sendo o que a gente vê mais na rotina aqui. Então vai ser muito legal ter o Thiago aqui para a gente bater esse papo hoje, Matheus. Thiago, então, para a gente começar, Vamos lá. qual que é a diferença que você vê hoje dentro de um clube na Arábia Saudita, em termos de tecnologia, equipamento? O que você tem hoje lá que você não via aqui? O que é diferente nesse sentido da tecnologia para a reabilitação? Bom, acho que teve uma evolução muito grande na Arábia em questão devido ao poder aquisitivo do país. Então, tem muitos equipamentos que nós temos aqui no Brasil. Alguns equipamentos chegaram agora no nosso clube, então nós, no final de março, final de fevereiro para começo de março, na verdade, nós tivemos um grande aporte de equipamentos. Então nós temos hoje lá uma nova, acho que a segunda geração da ondas de choque, que nós temos aqui no Brasil também. Temos um laser de alta qualidade, que aqui no Brasil, no clube onde que eu estava, até o momento nós não tínhamos. Mas eu acho que o que faz a diferença é a expertise profissional. Eu acho que independente do cenário que você tiver, se você tiver questão de critérios de alta, critérios no tratamento, você consegue desenvolver um bom trabalho, independente da tecnologia. Lá no clube nós temos um médico também que dá um suporte muito bom para nós, né? A comissão é brasileira, então acaba facilitando, é um fator muito grande na questão da comunicação. Eu acho que a comunicação no meu caso, no meu cenário, do jogador, comissão técnica e nós, do departamento médico ali, alinhado, eu acho que a gente consegue conduzir o atleta para um objetivo final, que é a reabilitação dele.
Muito legal, Thiago. E você falou do atleta, por curiosidade, são quantos atletas no seu time? Hoje nós estamos com um elenco aproximadamente 24, 25 atletas. 25. E nacionalidade? A maioria, da onde são esses jogadores? A maioria é árabe. Maioria árabe. São árabes. Tá. Nós temos egípcio. Nós tínhamos dois brasileiros, Dois brasileiros, que era o Carlos, que jogou no Atlético Mineiro, e o Romarinho, famoso do Corinthians, Tá. esteve conosco. E temos dois egípcios. Um egípcio, na verdade, desculpa. E aí você falou de comunicação. Comunicação. Todos eles falam inglês? Ou... Não. Na nossa comissão nós temos um tradutor. Tá. Ele é egípcio, mas fala português, então ele acaba sendo um facilitador ali na hora da comunicação. Mas normalmente os estrangeiros e alguns árabes falam muito bem o inglês, então a gente consegue ter uma boa comunicação. Legal. E isso ajuda muito é um facilitador também, E né? você, com certeza, já está evoluindo no árabe Sim. também, né? Já está, porque Não, 3 anos morando lá. Tem jeito. Tem que falar, né? Não. Vamos no inglês que a gente consegue se comunicar. E tem muitos papers hoje saindo sobre epidemiologia de lesões, sendo que um dos fatores principais é a comunicação, né? E aí entra, né, dentro desse cenário que você trouxe... Não, já é um desafio, né? De partida. Né? Exatamente. Já é um desafio de partida. É uma dificuldade, acho que é uma barreira inicial. Eu acho que o atleta ele já está numa fase traumática da inatividade por uma lesão. E acho que se a gente tiver esse olhar de acolhimento como atleta, de explicar para ele, juntamente com o médico, qual vai ser o processo de reabilitação após ser diagnosticado a lesão, ruptura parcial ou total do ligamento cruzado, você começar a fazer uma organização, um planejamento em cima da reabilitação dele é muito importante. E a gente estava até conversando um pouco antes de começar a entrevista com o Thiago sobre isso, né? O acolhimento, né? O brasileiro, né? Ele conversa, ele olha no olho, né? Sim, então isso deve te ajudar muito lá, muito, né? Nesse relacionamento com os atletas, né? De acolher, de acalmar no primeiro momento e fazer ele entender a lesão e seguir daí em diante, né? Isso é muito bacana. Exato. E o que a gente sempre conversa, né, Rodrigo, da individualização. Acho que dentro desse cenário do Thiago lá, torna mais evidente, mais importante a individualização, Mais né? necessário. Mais ainda, necessário, né? Exato. Até a questão pela carga de treino dentro de um processo de reabilitação, que a partir, eu acredito, no segundo mês para o terceiro mês, começa a ter uma demanda maior de trabalho funcional. E acho que nesse cenário que eu estou hoje, a questão nutricional acaba influenciando bastante. E graças a Deus, assim, nós temos um nutricionista português, e aí ele está ali também diariamente conosco. Então, qualquer tipo dentro da avaliação dele, a gente consegue identificar alguma falta de proteína dentro da alimentação, da rotina do atleta nesse período, e ele consegue fazer um aporte. Então, para nós, quando ele vem, ele já tem um estoque de energia para poder desenvolver todo aquele trabalho da maneira que tem que ser desenvolvida na sessão de tratamento dele. Isso Então, vai ajuda influenciar bastante. diretamente no resultado. Muito bacana. Muito legal. Tiago, e aí a gente pensando num paciente ou no atleta que opera o LCA, que vai operar o LCA. Se a gente dividir em fases, a fase pré-operatória, né, que antigamente era negligenciada, o pré-operatório era fazer um gelo, um TNS, um choquinho. Sim. Hoje a gente sabe que o pré-operatório se tornou uma fase fundamental, como as outras pós-cirúrgicas, né? E facilita as fases pós-cirúrgicas. Como que você vê e o que você tem trabalhado hoje nesses pré-operatórios dessas lesões do LCA? Matheus, nesse cenário, para mim o mais importante, primeiro é a comunicação. A gente já falou aqui um tempo atrás sobre a comunicação. E quando eu digo comunicação é em relação ao médico, o que vai ser desenvolvido nesse período até a cirurgia. Porque é muito importante, porque isso vai dar lastro, isso vai dar bagagem, a questão muscular principalmente. Então, tudo que deixa o corpo num sistema ali mais perto mais próximo do que ele já vinha fazendo, é lógico, não com a mudança de direção ou com a corrida, eu acho que pode ser feito. Então, na hora que você conversa com o atleta e fala, não é porque você teve uma lesão que você vai ficar inativo totalmente. Não. Ele pode ir para academia, ele pode trabalhar membros inferiores, membros superiores. Lógico, membro inferior devido à precaução, mas principalmente a perna contralateral, que nós já vemos casos de,
teve uma lesão, o cara vai para academia, faz mesmo só superior, core, e não o abdômen, e não trabalha a perna contralateral da lesão. Então, eu acredito que dá para nós trabalhar e deixar o atleta, assim, o mais funcional possível, respeitando as fases, enfim, de uma lesão que ele ocorreu. E você teria um número assim, Thiago, aproximado, né? Em quanto tempo depois você vê esse atleta que você consegue reabilitar indo para a cirurgia? Em média, assim, 1 mês e meio depois da lesão, 2 meses depois da lesão, 15 dias, isso varia muito? Como que você vê isso lá hoje? Eu acredito que varia muito. E no clube que eu estou hoje, tem uma questão administrativa, em questão da cirurgia em si. Tá. Então, a partir do momento que é uma lesão de ligamento cruzado, o médico comunica o CEO do clube para que comece a organizar aonde vai ser feita essa cirurgia, se é com o médico do clube ou se é com o médico de fora, que isso pode acontecer também, e no cenário que nós estamos acontece frequentemente, para que a gente possa conversar depois, saber qual vai ser o procedimento que vai ser realizado e com quem, para a gente conseguir ter essa comunicação mais próxima. E a partir daí a gente consegue organizar, se vai ser com 1 mês, ou 1 mês e meio, ou com 3 semanas, porque dentro desse período a gente consegue trabalhar com o atleta, Sim. principalmente pensando em eletroestimulação, controle muscular. Então, eu acredito que dá pra gente fazer sim. Mas geralmente fica dentro disso que você falou, 3 3 semanas a 1 mês e meio. Exatamente. Tá, Acho que que bate mais ou menos com o que a gente pensa aqui. Muitas vezes a gente não consegue chegar nesse ponto, porque aí faz toda a diferença o trabalho, o tempo dedicado a isso, a parte nutricional, né, que acho que isso é fundamental, e você ter ali um nutricionista junto faz totalmente a diferença, né? Ô, Rodrigo, eu acho que eu sempre falo assim na questão do tempo de aquisição das capacidades. Então, existem capacidades que a gente consegue ter aquisição mais rápida e mais lenta. Então, eu nessa fase pré-operatória, eu gosto de dividir assim, o edema, o inchaço, para as pessoas entenderem. O inchaço, com 2 semanas, a gente consegue dar uma boa enxugada no joelho, né? Ou com medicação junto, o próprio trabalho da físio e as orientações para o paciente fazer em casa, atleta ou não atleta. Então, hoje, eu acho que os atletas são muito mais responsáveis e mais colaborativos com o processo, conscientes quando entendem o processo. Exato. Então, acho que parte nossa também, que a gente falou da comunicação, é fazer eles entenderem a educação, como a educação do paciente não atleta também, né? Então, existem vários trabalhos mostrando, por exemplo, a crioterapia, fazer gelo, né? E os trabalhos mostram o tempo ideal de se fazer um gelo. Às vezes eu vejo o paciente falando, nossa, olha, eu fiz certinho, fiz tão bem que eu dormi com o saco de gelo, acordei de madrugada, já estava tudo água, olha, foi ótimo. Eu falo, não, isso não é bom. Isso ativa centros termorreguladores no cérebro e efeitos rebotes da crioterapia. Então, o planejamento dessa fase de edema é muito importante. Não é o paciente ficar deitado o dia inteiro e não é sair pro shopping, ficar andando e ficar no cinema com a perna para baixo nessa fase. Então, a velocidade de aquisição vai depender muito do planejamento, da execução, medicamentoso, da reabilitação e que eu falo dos homeworks, do planejamento de lição de casa do paciente. Então, o edema, uns 15 dias a gente consegue ter uma ótima resposta no edema. Que aí eu falo, né? Dependendo da necessidade, da velocidade, da pressa que precisa ser operado, o edema, em 15 dias a gente consegue. Uma mobilidade, restaurar a mobilidade da articulação do joelho, de 2 a 4 semanas a gente consegue fazer isso. Sim. O quesito controle motor que o Thiago trouxe, que é a capacidade de contrair a musculatura. Exato. Que o paciente acaba perdendo. Você pede uma contração e não consegue contrair nem manter a eficiência dessa contração. E acho que aí entra a questão que você falou agora do pré-operatório. Sim. Que o pré-operatório... isso estamos pensando pré, né? Exatamente. Cria uma consciência no paciente ou no atleta, que ele já sabe. Quando você pede para ele, faz uma contração, ele já sabe. É a comunicação, é o trabalho bem feito, e aí dentro disso, as fases, né? Que nem você falou, controle do derrame articular. A gente sabe que um joelho inchado não ganha músculo. Você vai ter uma inibição artrogênica desse quadríceps, não vai. Então, uma fase sendo respeitada e na sequência evoluir para outra. E eu acho que é respeitar os critérios.
E você tá lá todo Exato. dia, né? Olhando aquele atleta e vendo a evolução. Às vezes tem que tirar um pouco o pé para depois dar 2 passos para frente. Acho que essa é a arte do negócio, é o né? feeling, exato. De você estar lá no campo, né? Em campo com ele o tempo E todo. uma né? coisa que eu acho muito interessante é a questão de você quantificar. Quantificar a questão da evolução, você tirar foto, você diariamente estar ali, olhar o aspecto Sim. da cicatrização. Então, acho que isso pro físio é importante, porque o médico não está lá todo dia. Sem dúvida. Então, a gente, querendo ou não, somos os olhos do médico. Sim. Então, a gente está vendo diariamente ali. Então, qualquer tipo de intercorrência, quando você está documentado, você consegue mostrar para o atleta também. E jogar um pouco da responsabilidade nele também. De ele entender que fala, ó, se eu não fizer a cartilha como está sendo pedida, pode não ter uma evolução Não, e essa satisfatória. documentação, né? Olha, teu joelho estava assim, agora tá assim. Exato. Como é que a coisa evoluiu de lá para cá, tanto positivamente quanto às vezes dá um puxão de orelha, né? Peraí, ó, tava assim e o que aconteceu aqui nesse meio do caminho, né? E isso entra na educação, Na educação. Sim. Mas aí, só fechando, então, as aquisições no pré-operatório. Então, 15 dias o edema, a gente consegue dar uma boa murchada no joelho. Sim. Com 2 a 4 semanas, a mobilidade a gente consegue deixar, porque vem também do edema, o edema cedendo, a gente vai conseguir trabalhar melhor. E o ganho de força e controle motor, num atleta, vai de 4 a 6 semanas. Então, vai nesse tempo aí. De um não atleta, os estudos da fisiologia do exercício mostram que vai de 6, 8 até 12 semanas. Legal. Né? Então, para a gente entender, e aí esse planejamento ser feito, né, em conjunto dentro das aquisições. Exato. Ah, não ganhou a força. Ok, mas tá... o mas edema reduziu, tá com amplitude, vale a pena a gente você já fazer a cirurgia. Exato. E a gente já acelerar esse processo? O critério para passar para o outro tem que chegar a esse critério. Mas quando e com qual qualidade, aí acho que tá a expertise. Variar. Exatamente. Caso a caso. E dentro do pré-operatório, eu acho que faz muita diferença, isso um pouco que o Thiago estava falando, do paciente já ser preparado para o pós. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de fazer o pré, então, muleta, fazer o paciente andar com muleta, já fazer parece uma coisa tão parece tão óbvia, simples, né? Simples. Mas só as pessoas pegarem uma muleta, 2 muletas e sair andando sem pôr o pé muito no chão, sem soltar muito peso. Sim. Então, muleta, já começar com os exercícios, que nem o Thiago falou, eletroestimulação. Hoje a gente tem eletroestimuladores que conseguem recrutar 100% das fibras do músculo. O que antigamente, quando eu me formei, utilizava outras correntes que a gente via que o resultado era pífio. Sim. E hoje os eletroestimuladores são portáteis, não precisa estar ligado na tomada, então você consegue fazer movimento, exercício junto com ele. Totalmente intuitivo, né? E recrutar toda a musculatura. Exatamente. Então isso tem feito muita diferença nessa fase. Então tudo que o paciente vai fazer nessa fase pré-operatória, no pós-operatório ele já sabe o que é. Já foi vai educado, ficar muito mais né? fácil, conscientizado, né, trabalhar. Exato. Sim. Tiagão, aí o paciente operou. Até agora a gente falou antes da cirurgia. Ele operou. E aí pensando nessa primeira fase, que é o primeiro mês pós-operatório, né? Que eu falo para os pacientes que o primeiro mês é chato. Doloroso. Vai estar de muleta, limitado. Me fala um pouco como que você tem manejado essa primeira fase, o que você tem feito. E antes disso, Thiago, e dentro dessa pergunta, você recebe algum feedback, como a gente tenta fazer aqui do cirurgião com o fisioterapeuta lá? Foi assim a cirurgia, tinha tal lesão associada, eu fiz isso. Rola essa conversa lá também? Lá é muito difícil acontecer, porque às vezes o atleta acaba operando em um outro país e a gente não tem muito contato, mas a gente cutuca o médico para que ele possa fazer essa comunicação, esse contato e saber realmente o que foi realizado na cirurgia, porque interfere totalmente para a gente. Sim. Como foi feito, qual foi os dispositivos que foram utilizados, se ele encontrou alguma coisa a mais, né? Ele pode abrir o joelho e achar mais alguma coisa. Às vezes coisas que nem apareciam no exame de imagem. Exatamente. E talvez ele queira passar uma orientação. Nessas 2 primeiras semanas eu não quero que faça isso e faça aquilo. Então eu acho que a comunicação, como a gente vem batendo aqui nessa tecla, eu acho que é importante. Mas aqui, quando eu estava no Brasil, a gente tinha esse facilitador, que era o médico, então a gente estava diariamente conversando com o médico, e aí conseguindo montar
essa programação com o atleta. Então, no meu convívio hoje, nós conversamos com o médico para ser o mais próximo possível de quem realizou a cirurgia e fazer a organização desse primeiro momento aí, nesse primeiro mês. Então, eu acho que a questão do controle de edema é muito importante. A questão de conversar com o paciente e mostrar para ele que é só apenas uma fase, que primeiro a diminuição do edema, diminuir a dor dele e conseguir deixar esse joelho retinho, né? Que a gente sabe que é uma dificuldade. Não deixar com sinal de lag ali, porque é o mais importante. Eu acho que ganhar a extensão total é importante e a flexão a gente vai ganhando com o tempo. O ganho de extensão, né, é uma coisa que a gente bate bastante nessa tecla, né? Porque um joelho que não estende, ele não vai ativar o quadríceps da maneira correta, né? Não tem como. E aí cai naquilo que a gente já conversou em outros episódios, né, Matheus? A velocidade que isso vai acontecer. Você coloca um prazo, Thiago, ou não, assim, na tua prática, eu tenho que conseguir esticar esse joelho preferencialmente até... umas 3 semanas. 3 semanas. As 3 semanas iniciais eu acho que é muito importante. Tá. Eu acho que manter, porque é o período que o paciente está com dor, então ele entra já naquela retração, naquele instinto protetivo. Sim. Então às vezes fica com a perna meio flexionada, às vezes já chegou relato de jogador ou até atleta de fora para mim falar, Thiago, eu fui dormir de lado, com a perna semi-estendida ali, porque fica mais fácil, é mais confortável. Sabe que você falou uma questão que eu tenho também. Como que vocês orientam o paciente? Como que você faz, Thiago, para o atleta e você, Matheus, em relação ao sono? Porque assim, na minha cabeça, né, tudo bem, você tem que dormir. O sono é reparador, ele tem que dormir bem. Exatamente. E aí o dormir bem pode ser na posição que ele achar mais confortável, que ele sente menos dor, ou vocês orientam uma postura específica para que ele durma que não prejudique aí mais a reabilitação? Como é que vocês lidam com essa parte noturna aí? Vai lá, Matheus. Eu acho que tem um grande vilão aí, que é da cultura da população, da sociedade, e às vezes até dos profissionais, tirando nós que lida diretamente com a lesão, a questão da almofadinha ou do travesseiro embaixo do joelho. Culturalmente, e a gente sabe que vai dar um conforto deitar de barriga para cima e colocar um travesseiro embaixo do joelho. Isso culturalmente, vai dar um alívio para o joelho, Sim. né? Ou, que nem o Thiago falou, vai dormir decúbito lateral com o joelho semifletido, dobrado. Não vai fletir muito, porque ele não vai ter muita flexão no início. Eu costumo assim, eu acho que o sono é fundamental. Só que eu acho que tem prioridades. Sim. Né? Como o Thiago já deve ter sofrido bastante com alguns casos que teve déficit de extensão e depois para ganhar é um sacrifício, né? Muitas vezes precisa de manipulação, né? Ou uma artroscopia, etc. Eu gosto de falar para o paciente assim, dormir é importante, mas a prioridade é o seu joelho estendido agora. Perfeito. Então eu gosto de lidar com prioridades. Então, a prioridade nesse momento não é você, é o seu joelho. O que eu tenho falado para os pacientes? Eu acho que a gente tem o ideal e tem o real, né? Eu peço para o paciente começar a noite de sono em decúbito dorsal, barriga para cima, com a perna estendida. Joelho estendido. Vai doer, vai incomodar no começo. E aí, assim, acordou, vai ao banheiro e volta. Aí pode trocar um pouco a posição, mas logo volta a estender essa perna. Então, eu acho que durante o dia é mais fácil, né? O paciente senta para assistir uma TV, ele deita, ele levanta, vai comer, então... Ele tá consciente, movimentando, né? O tempo inteiro, ele tá totalmente consciente de dia, né? Mas o que eu tenho visto, o mais comum, assim, as pessoas não conseguem, as primeiras noites são chatas, né? Porque tá incomodado, tá com receio, com medo. E aí eu falo que esse receio pra gente é até bom, porque não vai fazer grandes coisas ali, né? Sim. Então, essa é a minha opinião. Concordo plenamente com o Matheus. E vocês usam lá no clube, Thiago, algum dispositivo desses de CPM, né? Que é movimento contínuo. Sim. Isso é utilizado em algum caso específico? Não, nós não utilizamos. Até na minha prática, nesse período que eu tô lá, a gente não utilizou. Não é uma prática comum.
Porque a gente viu, né, um boom nisso aí e depois E os depois, trabalhos né? começaram a mostrar que Exato, não tinha... não tinha tanta diferença, né? Foi exato. caindo em desuso, né? Foi. Mas eu acho até porque, Rodrigo, se a gente pensar hoje em dia, né? A forma que as cirurgias estão menos invasivas, né? Os procedimentos de bloqueio, Exato. A anestésia, reabilitação a precoce, reabilitação né? precoce. Exato. É. Então o paciente já acaba movimentando muito mais, que eu acho que acabou caindo em desuso a CPM. Para quem não conhece, CPM é o aparelho de mobilização de movimento Passivo. automático do Sim. joelho passivo, então ele fica movimentando. A gente escolhe o ângulo que essa máquina vai dobrar e vai estender o joelho. Entender. E eu acho que por esse motivo, eu acho que acabou caindo até um pouco no desuso, né? Para mim também os médicos são verdadeiros artistas, hein? Tem cirurgia que você pega que você olha e fala, cadê a incisão? Muito bem A feito. agressão pequena, né? Pequena. Antigamente a gente pegava alguns casos que você olhava, o joelho já mais edemaciado. Hoje o atleta chega para você, já chega quase que, né, quase igual ou semelhante A coisa ou não foi operado. evoluindo, né? O Muito, equipamento que a gente usa, o muito. quanto você precisa abrir para tirar o enxerto, Exato. principalmente, a agressão na retirada, né? Isso é... Exato. Ô, Rodrigo, Essa dentro agressão é mínima. dessa fase 1 do primeiro mês, o que você tem orientado os pacientes que ou uma lesão isolada de LCA, ou uma lesão de LCA com algum flap de menisco, quanto tempo de muleta? Como que você tem feito a orientação da muleta para o paciente? Isso vai depender basicamente do gesto no menisco, né? Nem tanto no LCA. Sim. Porque se for uma lesão de LCA isolada, a carga é conforme o tolerável ali, não tem grandes preocupações. Agora, se tiver um menisco que foi suturado, e aí que entra aquilo que a gente falou, existem lesões suturáveis e lesões suturáveis. Você pega uma lesão horizontal, que é uma lesão que quando o paciente pisa, ele acaba fechando essa lesão. E é uma lesão que você deu 3 ou 4 pontos, é uma lesão que você consegue dar carga no pós-operatório imediato, pelo menos uma carga parcial. Por quê? Porque a carga, ela ajuda a fechar a lesão. Diferente de uma lesão radial. Quando o menisco abriu no meio e a carga separa esses fragmentos, é a lesão que você vai ter que segurar 6 semanas sem carga. Exato. Às vezes até imobilizado, né? Mobilizado e sem carga. Então vai depender muito mais do menisco do que do ligamento em si. Nós né? tivemos um atleta agora, recentemente, teve uma lesão. E foi esse caso, doutor. A gente ficou com ele 8 semanas, sem qualquer tipo de carga zero. E eu Orientação imagino, médica. a dificuldade que é Exato. para um atleta profissional, Exato. porque esse cara, ele viu o colega dele que operou a LCA sair andando em 5 dias. E tem a E aí- comparação com o outro, né? E aí é legal que isso, vocês devem ter que sentar com ele, explicar, passar confiança, falar, pera, é diferente. E o atleta, eu vejo que os atletas são muito visuais. Então você precisa mostrar através de artigo, através de algum documento, Fotos da cirurgia, vídeos. o porquê que vai ser conduzido dessa maneira e não igual a do coleguinha do lado. Sim. Então, acho que essa questão de você conversar, explicar que teve uma complexidade maior no processo cirúrgico, vai ter uma complexidade maior no processo de reabilitação também. E por outro lado, deve ser muito bacana na sua prática, porque o atleta, ele quer melhorar. Sim. Então, acho que a adesão dele ao tratamento é um negócio Sim, bacana, né? sim, Eu sim. tive a oportunidade de tratar alguns atletas aqui também, eu vejo que a vontade de melhorar é muito grande. É. Né? Então, a motivação deles na reabilitação Exato. é muito grande, né? E para esses casos, assim, de sutura meniscal, que vai precisar ficar 6 semanas sem descarga nenhuma, tem uma técnica que faz 25 anos que eu vi chegar no Brasil e eu tive a oportunidade de estar com essa responsável que trouxe isso para o Brasil, que é o Deep Running, Sim. que é a utilização dos coletes. Sim. O Thiago viu bastante, né? Muito, né? Acompanhei de perto. E fazer a corrida na parte funda da piscina. Perfeito. Então, assim, 0 descarga de peso, né? E a gente poder fazer um trabalho aeróbio, Sim. fazer o paciente fazer o movimento da marcha, e ele não tá com 2 muletas, que acaba não sendo um movimento natural, Sim. né? Então, ele dentro da piscina, sem encostar o pé no fundo, a gente faz ele sprintar, E às respeitando sim. o limite da amplitude, né? E a às gente vezes, tem- inconscientemente, ele já faz um movimento que, se fosse fora da piscina, você pedindo para ele fazer, ele não faria. Sim. Não é Então, realizar. eu tenho feito muito nesses pacientes essas 6 semanas
trabalho intensivo diário de deep running. E o atleta principalmente, ele tem essa necessidade que você falou do movimento. Se movimentar. Até para produzir endorfina endógena, né? Ele está acostumado a esse grau diário, né? E aí você suprime isso. Você sacia isso e ele transpira dentro da piscina, um trabalho de alta intensidade. Tiagão, aí pensando dele indo para uma fase 2 ali, segundo, terceiro mês, o que você vê de importância nesse segundo, terceiro mês? Se dentro do esporte você já introduz cadeia aberta, então a extensora nessa fase, a corrida você já vai colocar nessa fase 2, você espera a fase 3, como que você tem trabalhado com isso? Nesse momento, eu prefiro trabalhar na questão de confiança do atleta, passou todos os critérios da primeira fase. Então, questão de edema, controle de edema, amplitude de movimento, eu acho muito, muito importante a gente ter esses critérios bem estabelecidos e concretizado, realizado. A partir daí, a gente já começa a pensar nos trabalhos que, para mim, continuam indoor. Eu vejo a reabilitação indoor e fora, externo, a parte externa. Por quê? Porque ele está ainda no complexo entre clínica e fazendo a transição para exercícios. Para depois, numa outra fase, ir para o campo e realizar mais movimentos do esporte, relacionado ao esporte. Então, eu começo, sim, a fazer cadeia cinética aberta, fechada, também começo a fazer, mas sempre respeitando a individualidade do atleta ou do paciente. Por quê? Porque, querendo ou não, gera uma fobia no paciente, gera uma fobia no atleta de querer realizar aquele movimento. Cara, será que eu vou conseguir fazer ou não? Então, melhor do que ele realizar é a qualidade como ele está realizando esses exercícios. Ou a quantidade. Eu acho que a gente tem que ter esse feeling e conversar diariamente com o médico, falar, ó, comecei a cadeia cinética aberta, comecei as fechadas e o paciente vem evoluindo, o atleta vem evoluindo. Fica uma dica aqui importante para os fisioterapeutas que estão assistindo, isso que o Thiago trouxe. Eu acho que tanto quem trabalha com esporte ou quem trabalha com pacientes não atletas, é definir bem essas fases. Então, exato, a questão da amplitude, você conseguiu restabelecer 100% essa amplitude, né? Então, esses critérios que o Thiago vem trazendo, eu acho que são fundamentais para quem está assistindo, para que a gente faça, a gente finalize cada um desses critérios para passar para o próximo. Acho que isso é uma mensagem fundamental que você trouxe, principalmente para quem está assistindo, que é da reabilitação, que eu vejo muito isso no mercado, né? Eu tive a oportunidade de passar por vários locais e ver muitos profissionais trabalhando. E isso eu vejo muito, Rodrigo. Às vezes o físio, na ânsia de dar o resultado para o paciente e para o médico, às vezes ele quer trabalhar tudo ao mesmo tempo. Todas as valências. Passar por essas fases que o Thiago falou. Sem definir, sem finalizar a fase. Exatamente. E não é o físio, né? Eu acho que a ânsia do paciente acaba te impactando diariamente. E às vezes até te influenciando. Sim. Que eu acho que isso que é a gente está sujeito a cometer esse erro. Porque às vezes ele entrega muito e você fala, cara, eu preciso evoluir com ele, eu preciso evoluir. Mas você tem que respeitar os critérios. E o critério não é tempo de 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas. É a aquisição. É a aquisição, exatamente. É atemporal. Conseguiu, atingiu a amplitude. Exatamente. E aí, Thiago, entra uma pergunta minha, assim, no meio profissional, que envolve... fatores externos. Um business todo no negócio. É bem complexo, né? Você recebe, às vezes, um pouco de pressão que você percebe externa? Sei lá, empresário, dono do time. Como é que é isso ali? Como é que você lida com isso no dia a dia? Eu acho que quem trabalha no esporte sabe a pressão. O Matheus já teve essa vivência. É difícil. Porque você acaba, às vezes, tendo que se bloquear, né? Se respaldar do médico ou da própria comissão técnica de fatores externos que podem influenciar até no próprio atleta, no humor do atleta, na aquisição do tratamento. Às vezes ele está numa semana boa, evoluindo, e por algum motivo, alguma demanda que foi acrescentada, a gente aumentou um pouquinho, o joelho deu uma resposta um pouquinho, negativa ali, e acaba tendo fatores, porque ele vai conversar com pessoas próximas e ele volta já numa outra energia na outra semana. Então, para a gente é desafiador,
Mas eu acho que isso também é o que nos move. É motivador. É o estado da arte. Exatamente. Da coisa, né? Você ter esse feeling de... Exato. Acho que isso diferencia os profissionais, né? Sim, mas quem trabalha no esporte, eu digo, no esporte de alto rendimento, está sujeito a essa pressão. É uma pressão muito grande, mas é gostosa. Sim. Eu acho que a partir do momento que você tem consciência do que está sendo feito, se comunica com as pessoas que fazem parte desse processo, que não o paciente ou o atleta não é seu. Eu acho que o físio é uma dica para os físios. O paciente ou o atleta não é seu. Ele faz parte de uma engrenagem que você também faz parte e que no final ele vai acabar indo para outro profissional em algum momento dessa reabilitação. Ô, Rodrigo, assim, ó, é uma pergunta bem boa que você fez. E o Thiago hoje faz parte de uma comissão lá na Arábia, né? Que nem ele falou, brasileira. Provavelmente o pessoal vai assistir o episódio, né? Assim, mas eu, que passei por várias comissões, assim, ó, existe a influência externa do atleta, existe a influência externa do empresário, que muitas vezes tem acesso à comissão. Existe a pressão da própria comissão. Então, às vezes um treinador, e aí quando muda a comissão, muda o treinador, muda as pressões, mas existe treinadores que fazem pressão para voltar. Sim. Existem treinadores que já não, na hora que tiver bom você me entrega. Por exemplo, essa relação com a preparação física que você falou. Já trabalhei com preparadores físicos que falaram assim para mim, Matheus, a hora que o atleta tiver 100% você me encaminha. Eu não quero saber desse atleta não 100%. E aí, conversa que eu já tive com o Thiago, aí muitas vezes a gente precisa fazer essa parte que a gente chama de transição. Existem preparadores que já querem desde o início entrar. Sim. Então, e opinar e palpitar no trabalho, né? Que muitas vezes, se a gente pensar numa fisiologia do exercício, o preparador físico é o especialista, não é a gente. Sim, e o que vocês preferem? Aí, esse preparador físico mais passivo, que quer que vocês entreguem ele pronto, ou o preparador físico que participa aí durante algumas fases, na vivência de vocês, o que... Eu vou dar minha opinião. Eu acho que o preparador que participa sempre é melhor. Tá. Concordo. Apesar que o preparador, um exemplo, o Thiago, ele não tem o time inteiro, ele não tem os 25 atletas para ele. Sim. Ele tem os atletas lesionados e deve ter alguma responsabilidade na prevenção, na avaliação e na prevenção. Mas ele não tem os 25. O preparador tem os 25 para ele trabalhar todos os dias, aquecer. Sim. Então, para o preparador do futebol, é mais difícil ele entrar nesse processo. Perfeito. Do não atleta, eu gosto do personal grudado em mim, do paciente que fez a cirurgia do LCA, o personal grudado em mim, e eu fazendo esse personal um pouco do que o Thiago falou. Membro superior não é meu, é do personal. Performance, mesmo ele não sendo um atleta. O membro contralateral, outra perna, é do personal. E o joelho e a perna operada é minha. Tá. E aos poucos eu vou fazendo esse desmame e o Sim. personal vai entrando. Para mim, esse é o cenário ideal. Né? Dentro do futebol seria também, mas o preparador, a maioria dos preparadores tem dos muito... afazeres também. Tem o time inteiro, né? No meu caso, eu sou bem privilegiado. Nós temos uma comissão que é composta pelo Cláudio Prates, que é auxiliar técnico, tem o Rodrigo Poleto, que é o preparador físico, e temos também o Maurício Maltese, que é o nosso fisiologista. Esse cara trabalha de lado a lado com a gente da preparação, com a gente da fisioterapia. Por quê? Porque quando o paciente, ou no caso o atleta, começa a ficar numa fase que a gente fala que é a fase híbrida, que é a quarta fase ali, quinta fase da reabilitação, nós começamos a fazer os trabalhos pensando no aeróbico, e aí ele entra diretamente. Porque é uma fase que a gente começa a aumentar a demanda de trabalho, e aí ele tem os dados para falar em que nível que o atleta está, se tem, como que está o tanque dele, se está muito vazio, ou se está ali um quarto, e a gente começa a aumentar a demanda. Qual vai ser a resposta desse trabalho também, que é interessante, porque não adianta só passar o trabalho, mas sim a resposta no outro dia. Porque eu posso fazer uma programação semanal, juntamente com ele, e o atleta não responder, para fazer um segundo trabalho no outro dia, devido à demanda que foi feita, que para ele foi muito intensa. E às vezes a sua reabilitação está perfeita, só que está faltando capacidade fisiológica. Exatamente. E aí entra a parte nutricional. Sim. E a parte da fisiologia. Então, esse cara, que hoje é o Maurício, ele trabalha conosco diariamente.
todos os dias. Quando o atleta parte já para a parte funcional, que a gente fala, ó, a gente precisa de você, ele tá lá e começa a organizar isso. Então, toda a resposta a gente também tem ali baseado as nossas avaliações e a gente começa a aumentar a demanda de trabalho. Isso acho que é um diferencial gigante, né? E hoje você consegue fazer um teste VO2, por exemplo, na bicicleta, né? Que é totalmente possível se fazer já com 4, 5 meses, sem colocar muito estresse no enxerto. Aí, numa fase mais para frente, pode ser na corrida. Exato. Né? Mas acho que essa integração, né? E aí é legal do time, né? Do ambiente profissional, que você vai tendo toda essa interação. Sim. Que às vezes é um pouco difícil a gente trazer tudo isso na prática do não profissional, né? Exato. Mas existe, né? A gente tem essa interação aí e para alguns pacientes a gente consegue trazer. E é aquilo que eu sempre falo, né? Dos nossos carros de hoje, a tecnologia vem da Fórmula 1, né? Vem para os nossos carros. Sim. E do esporte de alta performance, sim. Vem as tecnologias e essas ideias de otimizar, de eficiência para os nossos pacientes não atletas, né? Então, o quanto mais a gente conseguir reproduzir com o certeza. sistema. Mas eu acho que até a questão de não atleta, eu costumo dizer não atleta profissional. Profissional. Porque, se a gente pensar, tem pacientes que tem um atleta, tem uma semana de atleta, ele tem uma rotina. Sim. Ele treina todos os dias, ele faz a atividade dele individual todos os dias. A questão nutricional tem acompanhamento. Então, independente de não atleta ou atleta profissional, eu acho que a gente consegue integrar. Tem um personal, passa o contato dele, quero saber quando que ele vai dar o treino para você, com o nutricionista, seu médico, enfim. Eu acho que dá para fazer a integração fora do futebol ou fora do esporte também. Muito legal, isso né? É muito legal, isso, né? Traz do profissional para o amador. Exato. E tenta manter a mesma qualidade, a mesma linha de raciocínio, Sim. a mesma interação. Ô, Thiago, então a gente indo por esse final da reabilitação, né? Aí chega aquele famoso return to play. Né? Ele é apto a voltar a jogar futebol. Sim. Que a gente sabe que não é do dia para a noite, hoje eu não tô apto, amanhã eu tô apto. Não é assim que funciona. Exato. É todo um processo que vai desde o pré-operatório, a cirurgia e todos os meses. Retorno to training. Exato. E o return to performance depois, né? Mas aí já vai estar muito na mão dos preparadores. O que você usa de teste? O que vocês têm feito lá para essa avaliação return to play? Quais critérios vocês têm usado? O que vocês têm feito lá? Bom, nós temos a avaliação, a questão dos HOPE tests, que a gente consegue avaliar e ver a questão não só quantitativa, mas qualitativa também. A questão do salto, que os atletas têm muita fobia e a qualidade desse salto. Então, nós temos a plataforma também. E aí, como eu disse, também entra a questão do fisiologista, que ele ajuda também nessa questão das avaliações, de capacidade fisiológica do atleta, porque a gente pega um comparativo. Até na fase híbrida, nós estamos ali com sprint, aceleração e desaceleração 50%, alta intensidade, alta velocidade 100%. Então, quando a gente começa a fazer essas avaliações, a gente faz o comparativo da primeira avaliação que foi feita, os treinamentos, a evolução, e aí a gente depois faz o desmame. E você já tem os dados já pré-lesão, né? Pré-lesão. Isso exatamente. muito diferente, né? A pré-lesão tem os dados durante da a reabilitação. Exatamente. Então você consegue quantificando isso. E né? fora isso, tem a questão que quando está conosco, ou na fase híbrida, que a gente fala que é a transição do final da reabilitação com a preparação, ele começa a ser introduzido, e aí é introduzido, aí que eu falo que entra a parte do nosso, eu agradeço muito ao professor Pérez Chamusca, que é o chefe da comissão, e ao Cláudio, que consegue organizar um tipo de treinamento que a gente consiga introduzir esse atleta aos poucos, à prática. Então, hoje a gente faz uma reunião, a reunião é diária, então nós temos uma reunião diária, de acordo com o tipo de treinamento, se aquele atleta que está na reabilitação, ele consegue ser introduzido ou não. E aí, às vezes, ele é introduzido no aquecimento e faz uma parte de um treinamento de batida na bola e uma mudança de direção que não seja brusca. E depois ele sai e faz um complemento conosco ou com a fisiologia, para aumentar a capacidade fisiológica dele, né, aeróbica. E aí depois, ou se não, ele já é introduzido durante o treinamento. Isso é muito importante, né, Thiago? Eu vou falar da minha prática aqui. Eu tenho alguns atletas, e aí não profissionais, Sim. que eu vejo, às vezes, uma relesão nessa fase. Essa fase poxa, chegou lá no 8, 9 meses, avaliação funcional tá legal, vamos voltar.
E às vezes essa falta dessa conversa, dessa volta Essa progressiva, reintrodução, essa né? reintrodução, às vezes acontece a relesão nesse momento, Exato. né? Eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, nessa comunicação, o respeito entre todo mundo ali falando a mesma língua, com o mesmo objetivo e pondo Sim. limite, né? Exato, que é doutor. difícil pôr Exato. limite nessa hora, né? Até porque tá todo mundo numa expectativa de evolução. Tá todo mundo. Você quer... Como Exato. deve ser difícil na hora também você chegar falando, não, ó, esse aqui a gente tem que frear um pouco. E até falar pro E atleta. difícil, mas necessário, porque isso Perfeito. pode evitar uma relesão que Perfeito. seria mais Precoce. um ano parado. né? Perfeito. Até porque nesse momento que ele tá na fase introdutória com os atletas, ele se sente bem. Pô, fiz Sim, ali, sim. rodou 2 km, 3 km, e aí ele começa a se sentir bem. Faz um treino, faz 2 treinos, faz 4 treinos, e aí ele já fala, não, tô bem, tô apto. E essa parte é a parte difícil do físico, se torna chato, de chegar e falar, ó, pode sair, que agora você vai fazer o complemento comigo, não vai participar. É isso. Já fez o que dá para fazer nessa fase Exato, que porque você é um está ambiente- com segurança. Porque é um ambiente caótico. Sim. Não é um ambiente controlado, é um ambiente caótico. Por quê? Às vezes ele vai fazer 3 ações em 15 segundos. A bola veio daqui, ele muda de direção, ele vai lá, rouba a bola, já tem que entregar novamente. E ele não está preparado para isso. Então tem que ser de maneira gradativa. E, nossa, escutando isso, você começa a passar um filme na cabeça, né, de casos que acontecem, e você vê que essa transição, eu acho que é um momento bem crítico mesmo, né? Sim. E aí acho que imagino que outra transição é o coletivo, porque aí, Sim. além disso tudo, envolve os outros, o Exatamente. contato, o empurrar, né? Exatamente. Que horas colocar esse cara para treinar com bola junto com outros atletas, Sim. que é o que você falou, ambiente caótico. É caótico. Você não controla ali, controla. você não controla o quanto o cara vai tocar em você, se Você vai não te controla- desequilibrar no giro. Exatamente. Você não controla, às vezes, um impacto inesperado, Sim. uma mudança de direção, um carrinho. Eu você gostei não controla. dessa definição aí de ambiente caótico, Caótico, na hora que é realmente, é isso, né? Você não tem as variáveis todas na mão, né? E às vezes a avaliação incontrolável. tá 100% dentro dos parâmetros, né? Exatamente. É isso que é complexo, né? Exatamente. Avaliação 100% dentro dos parâmetros. Não, já. Reintroduziu, né? É complexo. E aí eu falo como cirurgião, e aí você tem que ter humildade para falar, eu já tive alguns casos de relesão. Sim. E acontece. eu acreditei que a cirurgia tinha corrido tudo bem e tal. E eu sempre falo ao paciente, né? Poxa, será que teve alguma coisa aí que a gente pecou? Não foi ele que pecou. Foi, às vezes, eu junto com o físio, junto com esse retorno. O que aconteceu? Pode ter falha biológica? Pode. Mas assim... São casos intrigantes, assim, né? E acho que todo cirurgião que opera vai ter falha. Eu falo ao meu paciente, se você conversou com um cirurgião que fala pra você que ele nunca teve problema, foge. Porque ele não opera ou ele é mentiroso. Como todo fisioterapeuta também, já teve um caso que não foi bem Thiago, sucedido. Exato. E falando sobre isso aqui, que nem o Rodrigo falou, a gente conversa abertamente, a ideia não é fazer propaganda, não é comercial, não. E falar também das falhas. O que você tem visto, não só com pacientes seus, atletas seus, quais os tipos de lesão esses atletas têm tido nessas fases? O que você tem visto? Bom, acho que o mais típico e mais famoso aí é a lesão de posterior. Eu acho lesão posterior de coxa. Posterior de coxa, nós tivemos bastante. Da perna operada ou da perna contralateral? Da perna operada. Da operada. Nós tivemos um caso de um atleta, trabalhou conosco no primeiro time que eu estava e agora está no nosso time. E primeiro tem uma particularidade do atleta árabe. No período de Ramadã a gente teve uma dificuldade devido a um período que eles não podem... Eles ficam em jejum, então não se alimentam, não bebem água. Então tudo a gente sabe, a questão fisiológica, tem uma deficiência nesse período. E aí, quando ele voltou, a gente só tinha um período de treinamento com ele, de tratamento. E aí ele voltou 100%, como nós estamos falando, com critérios totalmente satisfatórios. Voltou para a rotina, para jogos. E depois de um mês, ele teve uma lesão de posterior. E aí a gente ficou se perguntando o porquê. Lesão de posterior eu também vejo, né? A gente vê bastante, né? Exato. Ele teve 2 lesões de posterior. 2. Uma na cirurgia e depois contralateral. E você vê, em relação, curiosidade minha, o que eles fazem mais lá de enxerto no futebol, na prática sua? Quando o paciente usam mais tendão patelar, mais tendão flexor? Misto? Flexor. Hoje o flexor é mais usado. Mais usado. No meu cenário, doutor, é o flexor. Tá. É o flexor. Não sei nas outras... Não, isso é muito legal. Acho que aqui no nosso meio também o flexor
hoje desponta. Tem uma certa tendência de voltar para o tendão patelar em alguns perfis de paciente, mas essa é uma briga eterna, né? Eterna, Você vai em exato. mesa redonda ali conversar com o físico, ortopedista. Mas é bem complexo, porque esse atleta, particularmente, a gente se questionou o porquê dessas lesões, e depois, num dia, a gente conversando com ele, eu fui conversar com ele e falei, você tá fazendo tratamento dentário? E ele falou, tô. E aí, ele foi me falar depois que ele tava com 2 cáries, Tem uma correlação grande, uma né? correlação muito grande que nós sabemos, e aí acabou que depois que ele terminou o tratamento, não teve mais lesão nenhuma. Eu falo, é sempre multifatorial. É multifatorial, A gente não é bem consegue- complexo. É bem Porque complexo. já ia perguntar, tá equilibrada essa musculatura? Exatamente, Força isso. excêntrica. Força como que tá? E excêntrica, não é concêntrica, isso, né? exatamente. Padrão de movimento, Tem enfim. tantos Você fatores vê, que... né, que o ambiente caótico, Caótico. né? Você não tem controle de tudo, né? Mas você Sim. tem que ir questionando e pesquisando sim. e buscando isso, né? E num ambiente de pressão. Sim. Você tem que analisar todos os fatores que podem influenciar ali na performance. É um carro de Fórmula 1. Qualquer detalhe você pode... Faz diferença, Faz né? diferença. Muito Exatamente. legal, Thiago. Tiago, estamos terminando. Daria para ficar muito tempo aqui. Vai ficar o dia É um inteiro papo aqui extenso, né? conversando com ele. Então, ó, a gente tem sempre uma perguntinha final para encerrar nosso episódio. E eu acabo ouvindo muito principalmente fisioterapeutas que acabam de se formar, a pergunta assim, Matheus, queria tanto trabalhar com futebol. Até me fala, por que você não vai pro futebol, né? Sim. Então eu queria que você deixasse um conselho para quem está se formando, se formou na fisioterapia. Tenta guiar uns passos. O que você falaria para essa pessoa para depois, lá na frente, conseguir entrar no futebol? Como que você daria? Que conselho você daria para essa pessoa? Conselho que eu daria? Persistência. Eu acho que humildade para querer aprender com pessoas que já estão na área há muito tempo. Não ter vergonha de procurar profissionais que estão no mercado, que procurem se capacitar, principalmente. Às vezes a gente quer fazer cursos complexos, mas eu acho que fazer cinesiologia, aprender a parte funcional, anatomia, e procurar, bater nas portas. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que na hora que você buscar pessoas que já estão ali num ambiente que você quer frequentar, se espelhar nessas pessoas, eu acho que esse é o caminho. Acho que isso é muito importante, Muito né? importante. Porque o nosso aprendizado como profissional de saúde é contínuo, né, Sim, Thiago? é contínuo. Nunca você vai deixar de evoluir, de aprender. A hora que você sabe disso, você vai vendo que a escadinha vai acontecendo, né? E o sarrafo só vai subindo. É isso aí. É isso aí. Só vai subindo. Acho que é isso. Muito bom. Obrigado, Thiago. E assim a gente encerra mais um episódio do Saúde em Movimento. Se você gostou, compartilha com quem interessa. E em breve, mais um episódio. Thiago, obrigado. Rodrigo, Muito obrigado, Thiago. Um prazer enorme. Doutor, eu que agradeço. Matheus, é sempre um prazer. Obrigado. Bom retorno quando você estiver voltando para a Arábia. Quando você volta? Volto dia 17 de julho. 17 de 17 julho. de julho, claro. Legal. Tem Boa mais um viagem mês aí, e continue obrigado. aí com muito sucesso. Obrigado. Obrigado, pessoal, e até a próxima.